Oi, gente. Hello, everyone. Turminhas aí dos oitavos anos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua inglesa, estudo de verbos, que nós começamos na aula anterior. A teacher Ilza Saldanha e vocês e a teacher Ilza Saldanha. Então, gente, na aula passada nós começamos a estudar verbos auxiliares e hoje nós estamos dando continuidade. Eu só mudei o título um pouquinho para ficar um pouco diferente, porque tanto faz verbos auxiliares quanto verbos modais, tá? Eles estão sempre auxiliando outros verbos em seus tempos, tá? Muitas vezes tem tradução, às vezes não tem tradução. E vamos aí continuar, tá, gente? As figurinhas foram criadas por mim. Esta menininha aí, eu dei nome a ela de Bia. Tem também a outra figurinha também que eu criei do menininho, Paulinho. E estão aí as figurinhas para vocês. Um texto a maioria do texto foi criado por mim, o texto e as ilustrações, só que neste conteúdo, eu busquei ajuda na internet, porque trata-se de verbos modais, e olha, é um monte, gente, um monte de verbos modais ingleses, tá? Não é um conteúdo tão simples, certo? Porque cada língua tem suas dificuldades, suas facilidades. Cultura, né? Cada língua tem a sua cultura e uma cultura é diferente da outra sempre. Então, olha aí a figurinha Modal Verbs, né? Year 8, Teacher Ilza Saldanha, quer dizer, verbos modais, oitavo ano, professor Ilza Saldanha. Verbos modais, a mesma coisa de verbos auxiliares, viu? Só estamos dando continuidade. Escola Municipal, professora Maria Eugênia Guedes. Na maioria das vezes, eu faço esses vídeos e dou umas explicações a respeito dos conteúdos. E eu acho necessário também o feitio dos vídeos, porque é uma língua estrangeira e vocês precisam ouvirem as pessoas falando, pronunciando as palavras, tá? Porque só o PDF, eu acho que só com o PDF é complicado. Olha aí, verbos modais em inglês, que são os mesmos verbos auxiliares, como eu falei no início. Verbos modais, modal verbs, são verbos que auxiliam outros verbos principais nas frases ou alteram esses verbos. Eles expressam ideia de possibilidade, habilidade, proibição, desejo, etc. Né? Eles podem expressar muitas ideias. Então, como eu falei para vocês, são verbos que auxiliam outros verbos principais, tá? Em português também nós temos. Quando eu digo assim, eu estou falando, o estar está auxiliando o verbo falar, certo? Então, são eles. Quais são os verbos modais? Olhem aí, os que nós estamos estudando, tá? Porque, além desses aí, há um monte, tá, gente? Will, shall, would, should, can, could, may, might, must. Cada um deles expressa uma ideia, tá? Veja exemplos de frase com os verbos modais. Há frases aí que eu repeti, mas não tem problema não. Através da repetição a gente aprende. Letra A. She may be in the school now. Quer dizer, ela pode estar na escola agora. Expressa uma possibilidade, porque ela pode estar e pode não estar, né? Então, o may aí está expressando uma possibilidade. A pessoa acredita que a outra está na escola. Tanto may quanto can podem significar poder. Quer dizer, may significa o verbo poder e can também. Agora, um é usado numa situação e o outro em outra, tá? O may aí, ó, indica o quê? Possibilidade, tá? O can também pode indicar possibilidade, certo?
No inglês antigo, fazia uma distinção entre os referidos verbos, mas hoje eles já têm quase sempre a mesma significação. Quer dizer, as coisas vão mudando e as pessoas vão facilitando, porque a gente precisa de facilitar tudo, não é? Comunicação, a forma de vida da gente, para a gente viver melhor, sem tantas preocupações. O estudo, tudo vai mudando. Ambos podem expressar possibilidade e permissão. Quer dizer que um era antigamente era usado para expressar possibilidade e outro para permissão. Um era para expressar poder, força, né? Outro apenas permissão. E hoje mudou. Can é mais indicado para expressar habilidade. Olha aí, letra B. She should stop drinking. Eu destaquei de azul aí, gente, porque de azul é o verbo principal, tá? De vermelho é o verbo auxiliar, é o verbo modal. Então, ó, a significação aí de she should stop drinking. Ela deveria parar de beber. Deveria parar de beber, né? Expressa conselho, né? Deveria, né? É o que você acha. É um conselho. Então, stop é o verbo principal. Expressa conselho, stop é o verbo principal. Só para lembrar, should também é auxiliar da formação do conditional tense na primeira pessoa do singular e do plural. Nós já vimos isso. O também é, mas em todas as pessoas. Isso quer dizer, gente, que o conditional tense é o nosso pretérito, aliás, é o nosso futuro do pretérito, tá? Cuja desinência temporal pessoal para a primeira pessoa é RA. RA, eu estudaria, eu venderia, eu falaria. Essa desinência aí, RA, é tipo o would em todas as pessoas na língua inglesa, tá? O would no lugar da partícula to do verbo inglês no infinitivo, certo? Por exemplo, to study vai ficar would study. To study vai ficar would study. To be vai ficar would be. To write vai ficar would write. To do vai ficar would do. E por aí vai. Olha lá. Então, na primeira pessoa, como eu falei, o would é usado em todas as pessoas, para primeira, segunda e terceira do plural. Agora, pode-se usar também should no conditional tense, mas só na primeira pessoa do singular e do plural, tá? Por exemplo, I should be here. Quer dizer o quê? Eu estaria aqui, completando tomorrow. I should be tomorrow. Eu estaria aqui amanhã, tá? Indica uma condição. Eu estaria, né? Mas tem uma condição, né? Se eu pudesse, tá? Então, letra C. I should study in that school. Eu estudaria naquela escola. Então, vocês podem ver que o should aí só está auxiliando o verbo principal, que é o study, que é o verbo estudar, que está no conditional tense, tempo condicional, que é o nosso futuro do pretérito. Letra D. We would study in that school. Nós estudaríamos naquela escola. O would não tem tradução aí, tá? Está auxiliando o verbo estudar, que está no conditional tense, que é o nosso futuro do pretérito. Letra E. Naquela escola. Esquece essa letra E aí, tá? Que ela tá meio complicada. Vamos esquecer essa letra E. Eu acho que eu repeti lá. Ela poderia estar na escola agora. Essa aí já passou, expressa a possibilidade. Mas deixa essa letra E para lá, ela não existe não.
Então, prosseguindo aí, tanto faz may quanto can. Pode significar poder. Aqui já repetindo também, no inglês antigo fazia uma distinção entre os referidos verbos, mas hoje eles já têm quase sempre a mesma significação. Ambos podem expressar possibilidade e permissão. Can é mais indicado para expressar habilidade. Isso já foi falado lá antes, é porque, não sei como eu repeti aí. Então, she should stop drinking. Ela deveria parar de beber. É repetição também. Expresse conselho e stop é o verbo principal, tá? Só para lembrar, should também é usado para auxiliar. Aqui já foi explicado, né? Auxiliar os verbos no condicional tense, tá? Agora vamos prosseguir aí a partir da letra H, que não é repetição. I would like some coffee, please. Quer dizer, eu quero um pouco de café, por favor. Então, o would, gente, junto com like, ele pode ser usado também para fazer um pedido. Eu quero um pouco de café, por favor. Mesma coisa, eu gostaria de um pouco de café, por favor. Eu quero um pouco de café. Would like, tá? Esse would, ele junto com like é usado para fazer um pedido. E como já falei antes, o would é auxiliar de qualquer verbo no condicional tense, tá? Observe que na tradução da frase, o would e should aparece o condicional tense. O nosso futuro do pretérito, mesmo com should tendo a tradução em outras pessoas, exceto a primeira do singular e do plural, shall é auxiliar do futuro tense. O nosso futuro do presente, na primeira pessoa do singular e do plural. E o will também é em todas as pessoas, mas assim como should, shall pode ter tradução. Veja, gente, isso quer dizer que no future tense, que é o nosso futuro do presente, para formar um futuro do presente em inglês, a gente usa o eu mais o verbo principal no infinitivo sem o to, tá? Para formar o condicional tense, que é o nosso futuro do pretérito, a gente usa o would mais o verbo principal no infinitivo sem o to, certo? Para passar para a forma interrogativa, é só usar o verbo auxiliar antes do sujeito, tá? Porque ele é auxiliar e depois vem o verbo principal. Para passar para a forma negativa, é só colocar o not depois do verbo auxiliar, tá? De would, de should, de will e de shall. No futuro tense, usa o will em todas as pessoas e shall só na primeira do singular e do plural. No conditional tense, usa o would em todas as pessoas e should para a primeira pessoa do singular e do plural. Contudo, quando esses verbos não são auxiliares, eles podem ter tradução, ou até quando eles estão auxiliando, eles podem ter tradução, tá? Depende de como a pessoa for traduzir a frase. Olha essa letra aí. I shall travel tomorrow. Presta atenção, eu devo viajar amanhã. Tanto que eu destaquei de vermelho, shall, que significa devo, o verbo dever. Dever no sentido de eu devo, de conselho, né? Tipo, travel, viajar, amanhã, tomorrow. Ou então, eu viajarei amanhã, aí como auxiliar do condicional tense. Aí já com letrinhas verdes. Olha a letra J. I should travel tomorrow. Quer dizer, eu deveria. Tá vendo? Eu deveria viajar amanhã. Ou eu viajaria amanhã. Então, depende de como você vai traduzir. Você pode traduzir cada palavrinha, tá? Ou simplesmente ter esse should e esse shall só como auxiliar sem tradução, ok? É simples. Na letra K. If I were you, I would buy that car. Se eu fosse você,
eu compraria aquele carro. Tá vendo? Aí já é como auxiliar do futuro, né? Do futuro do pretérito mesmo, que é chamado de conditional tense em inglês, tá? Frases com if, usa-se o would, porque if geralmente indica uma condição, é se condicional, esse se condicional, tá? Usa-se would também quando se quer oferecer algo. Gostaria de um pouco de suco, por exemplo? Would you like some juice? Você quer um pouco de suco? Você gostaria de um pouco de suco? Em inglês eu falo, would you like some juice? Must expressa obrigação, crença. Must expressa obrigação, crença, tá? Como assim? Olha a frase. I must prepare well my classes. Quer dizer, eu devo preparar, olha lá, destacado com com letras vermelhas, must, significado devo. Prepare, preparar bem, well, minhas, my, aulas, classes. Expressa obrigação e dever. Mary, olha a outra frase. Mary must be Peter's daughter. Quer dizer, Maria é Mary. Deve, que é must, ser, que é o be. Be significa ser ou estar. Deve ser filha, que é a palavrinha Dora, que vem lá a última palavra. O de é o S que vem depois do apóstrofo. E Pira é Pedro. Aí nós temos um caso possessivo, tá? Um caso possessivo. Geralmente, esse S depois de um substantivo pode indicar um caso possessivo e pode ser também o verbo na forma contraída, o verbo to be, tipo is, verbo to have na terceira pessoa, só o S do has, tá? A gente tem que prestar atenção, por isso que é importante a palavra, o estudo da palavra dentro do contexto. Aí, no caso, o S não vai ser e nem está. Vai ser o quê? De. Esse S depois do apóstrofo pode significar pode significar está, pode significar tem, pode significar de, pode significar do, pode significar da, entenderam? Vai depender do contexto. Por isso que é importante estudar a palavra dentro do contexto. Então, expressa o quê? Crença. Deve. Ela deve ser. Então, a pessoa crê, acredita, né? Que Maria deve ser filha de Pedro. Mary must be Peter's daughter. Resumindo, modal verbs. Só para resumir, dizer o que é que eles expressam, como eles são usados. O ele. O ele é auxiliar do future tense. Expressa desejo também, tá? É o verbo desejar, tá? Querer, mas ele, como auxiliar do futuro, nem sempre precisa, não tem tradução, tá? É só auxilia o futuro, tá bom? Shall também. Shall significa devia e é auxiliar do futuro também, mas só para a primeira pessoa do singular e do plural, tá? Agora, o will em todas as pessoas do future tense. O auxiliar do conditional tense, eu já falei no princípio, usado com if para oferecer algo também, né? Ele é auxiliar do conditional tense, ele é usado com if indicando uma condição, né? E é usado também para oferecer algo, quando você usa mais com o like, né? Você gostaria, né? Would you like? Você gostaria de um pouco de água, né? Would you like some water? Um pouco de água. Should significa deveria, porém ele é usado também,
usado para dar conselhos e é usado também como auxiliar do condicional tense. Eu já falei lá no início também, mas só na primeira pessoa do singular e do plural, tá? Porque em todas as pessoas você pode usar o would, por exemplo, I would be, you would be, she would be, he would be, we would be, they would be. Agora, o should você só pode usar com I. I should be. Ou com we should be. Com he, com she, com it, com they. Você não pode usar. Com you, não pode usar. Assim também o shall, lá para formar o future tense, tá? Must, deve expressar obrigação. Must, dever, quer dizer, desculpa. Must significa dever, né? Não é dever no sentido de dever uma conta, entendeu? Por exemplo, fulano deve parar de fumar, né? Deve trabalhar para viver, entendeu? É dever nesse sentido, tá, gente? De obrigação. May significa poder. É para fazer um pedido mais formal ou dar ou negar permissão. Por exemplo, não pode fechar a janela. Você não pode fechar a janela. Aí esse pode aí vai ser may, tá bom? Pode fechar a janela, né? Também vai ser may. Could, aliás, can, poder também, expressa habilidade, permissão. Por exemplo, eu posso fazer um desenho, eu posso desenhar. I can draw, né? Fácil. Eu posso falar inglês. I can speak English. Então, tem como a gente distinguir um do outro, certo? Em português também tem. Por exemplo, o verbo ter, que nós já vimos, que o verbo ter, ele pode ser substituído pelo verbo haver. Mas há caso e há casos, né? Há casos que pode, há casos que não podem. Por exemplo, eu tenho tantos anos, eu não digo, eu não vou usar o verbo haver aí, não posso. Maria tem um carro, eu não posso trocar o verbo ter pelo verbo haver aí. Agora, se no rio tem água, aí eu posso, no rio há água, aí eu posso trocar. Em inglês também tem essas coisas, gente. Toda língua tem. Então, olha lá, could. Could significa poderia. E pode ser também o passado de can, tá? Assim como may, might, tá bom? Could, poderia, é para dizer que alguém tinha habilidade ou permissão para fazer algo. É usado para pedidos, esqueci de colocar o para aí, é usado em pedidos, mas não é usado para dar ou negar permissão. O could não, né? Porque could é tipo o passado de can, né? May é que é usado para pedidos, né? É usado para dar ou negar permissão. É o may might, né, gente? Could e can não. Se bem que hoje não tem muito essa separação, mas não, como foi falado no início. Olha lá, might é para dizermos se alguma coisa é possível. É para falarmos sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro. Veja frases com could e might. She could open the window. Ela poderia abrir a janela. Tá vendo? Agora might. You might go to the beach every weekend. Você poderia ir à praia todo fim de semana. Vocês perceberam que os dois significam poderia, não é? Só que o primeiro, lá com could, poderia abrir a janela.
é mais para permissão. E o might é o quê? Condição. Condição, indica condição. Então, o present perfect indica uma ação que começou lá no passado, mas ainda continua. É formado pelo simple present do verbo to have, né, que é have, muitos falam have ou has, mais o particípio do verbo principal. É por isso que aquela lista de verbos que vem no final do livro, a gente precisa memorizá-la e decorar mesmo, decoreba mesmo, gente, decorar os verbos no present tense, past tense e past participle, tá? Porque se a gente não souber aquilo ali, a gente não vai saber conjugar verbo e nem usar as frases, nem traduzir, gente, tá bom? Olha aí, esse verbo aí nós estudamos separado, entendeu? Então, o verbo ele é formado, o present perfect é formado pelo verbo ter no presente, mais o particípio do verbo principal. O past perfect é formado pelo verbo ter também, só que no passado, a palavrinha had, mais o verbo principal no past participle. Não sei por que eles falam past participle, porque o participe já indica que é uma coisa, né, vencida, passada, né, gente? Uma coisa que já foi feita, né? Então, é have mais has mais o verbo, como eu já falei, lá para conjugar precisa conhecer, tá? Foi o que eu acabei de falar. Olha lá a frase: I have lived in Brazil since that I was born. Quer dizer, eu tenho morado no Brasil desde que eu nasci, tá? Mas a outra frase está correta também. Aqui está lá, ó. A engraçado. Eu moro, gente, é porque eu coloquei em inglês também, tá? Eu moro no Brasil desde que nasci. É porque eu é I, tá, gente? Não tá errado não, só tá em inglês. O past perfect, como eu já falei, que é usado para expressar uma ação passada que fala de outra ação mais antiga, tá? O past perfect fala de uma ação passada que fala de uma ação passada anterior a ela. Estão entendendo? Aí a formação dele é qual? O past perfect é formado pelo verbo ter no passado, ou seja, a palavrinha had, que é usada em todas as pessoas do tempo do past tense, o verbo ter, mais o past participle do verbo principal, tá? Não é difícil, gente. Agora tem que conhecer esses verbos, tem que, vou usar o termo certo, tem que decorar mesmo eles, tá? Muita gente tem medo de pronunciar essa palavra, decorar. Gente, decorar faz parte do estudo. É memorizar, a mesma coisa. Deixa de confusão boba, tá? Só que a parte do estudo que o decorar não pode fazer parte. A parte que sim, como no caso aí, ó, da gente decorar, memorizar os verbos regulares, os verbos irregulares ingleses no presente, no passado e no particípio, tá? Porque senão a gente não vai aprender a conjugar verbo. Agora você não pode. É dia de aula, vai haver redação. Produção textual. Você não pode decorar um texto de alguém para fazer, não. Você tem que tirar de dentro de você para fazer algo seu, tá? Uma escrita própria, tá bom? Com suas palavras. Aí não pode decorar, tá bom, gente? Mas há estudo que precisa memorizar e depois entender, decorar e entender, procurar entender. Se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, eu acredito que sim. Então, olhem lá. You had already lived in this place before. You, você, had mesmo, tá? You had, muitos falam had, você já, already,
tinha, pode ser morado neste lugar antes, pode ser. Olha lá a frase que eu coloquei, traduzindo palavra por palavra, tá? Você já tinha morado neste lugar antes. Ou poderia ser também, você tinha já morado nesse lugar antes. Dá para qualquer um entender. Mas a tradução mais comum é a primeira. Você morou nesse lugar antes. Por isso que a gente tem que entender, tá? Para quando a gente vê uma tradução, a gente não ignorar. Então, gente, é isso aí. Ó, texto, né? A palavrinha texto ficou colada na palavrinha aí, que é a conjunção aditiva, né? Texto, imagens produzidas pela professora Isa Saldanha. Agora, eu busquei nesse texto aí, não é tudo meu. Eu busquei ajuda aí nesse site, tá? Eu criei os textos, mas eu busquei ajuda em algumas coisas aí nesse site, porque é um conteúdo um pouco complexo, esse uso dos verbos modais, tá? Dos verbos auxiliares. E nós só estamos começando a estudar os verbos modais porque há um monte formado por outros verbos como go, get. Há vários, gente, tá? Vários mesmos que auxiliam outros verbos, pegam uma parte de um verbo, junta com outra, formam outro verbo, tá? Como o verbo to be, verbo there to be, get out, get in, come in, come out. Então, é muita coisa, tá, gente? Muito conteúdo para se estudar. Então, vem aqui o dever de casa, homework time, hora do dever de casa, devolutivo, olha, até 22/10, não se esqueçam. Answer. Letra A. O que são verbos modais? Vocês vão responder. O que são verbos modais? What are modal verbs? Leiam primeiro o texto do PDF para poder responder. E não vão responder de qualquer jeito, não. Ouçam o vídeo da professora, o vídeo aula da professora. Leiam o PDF direitinho para entenderem, tá? Letra B. What are the modal verbs worked here? Quer dizer, quais são os verbos modais trabalhados aqui neste texto? Quais são eles? Second, no texto, gente, viu? No PDF aí, porque ó, tem um monte de verbo modal, tá? Second, write in front of each modal verb what it expresses. Vocês vão escrever na frente de cada verbo modal o que ele expressa. Lembra que eu falei, pode expressar poder, pode expressar obrigação, dever no sentido de expressar obrigação, permissão, para negar, entenderam? Conselho, olha lá direitinho, leiam direitinho para entenderem. Terceiro, observe the following phrases and write on the spaces its principal verbs. Quer dizer, observe as seguintes frases e escreva nos espaços seu verbo principal, tá? Eu não quero o verbo modal, não quero auxiliar, não, eu quero o principal. Por exemplo, na primeira frase tem assim, can you help me, que significa você, é you, pode, é can, help me, me ajudar. O verbo principal aí é help, tá? Que é ajudar. E can é auxiliar, o principal é help. Cuidado, tá? Não confundam. Nessa questão aí eu quero o verbo principal e não o auxiliar. Os auxiliares eles são can, should, might, could, have, tá? Eu não quero esses. Eu quero os principais, certo? Quarto. Now, write the modal verb in front of the each sentences.
Agora escreva os verbos modais em frente de cada sentença. Agora o quarto, sim, o quarto é para você escrever o verbo modal na frente de cada sentença. Eu acho que pode haver frase que tenha mais de um verbo modal. Mas no primeiro aí, can you help me? Aí agora o verbo modal vai ser can, tá bom? O modal, que é o auxiliar, está auxiliando o verbo help, o verbo to help, que é o verbo ajudar, na forma interrogativa, tá bom? Na pergunta aí. E as outras frases aí, a primeira serve como modelo. A primeira que eu falei. Good luck, né? God blesses you. Kisses in the heart. Eu disse boa sorte, Deus abençoe vocês, beijos no coração. Lembrando mais uma vez que essa expressão aí, Deus abençoe vocês, God blesses, ela está lá nas figurinhas do Google, assim, ó, God blesses, não tem o ES. Só que já não está de acordo com a gramática, porque o verbo está na terceira pessoa do singular, e quando o verbo termina em S, SS, CH, X, Z, O, acrescenta S, quando eles estão na terceira pessoa do singular. Alright? Bye bye. I went. Olha aí, eu fui. Kisses in the heart. Beijos no coração. From teacher Ilza Saldanha. See you.